Atos capítulo 2. Eu quero começar falando para você uma coisa, é a revelação da parte de Deus para você, chamado batismo do Espírito Santo. Mas eu quero começar dizendo para você que batismo do Espírito Santo é um dos negócios mais confusos nos nossos dias. Tem tanta bobagem, tanta besteira sendo dito. E sabe por que tanta confusão? É porque é um negócio tão importante que o diabo quer que fique confuso. Ok? Porque quando você entrar na realidade do que a Bíblia ensina, do que Deus diz que é o batismo do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer com você? Nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ser o mesmo. E nessa manhã nós vamos aprender sobre isso. Capítulo 2, versículo de 1 até o 22. Escuta, quando eu ler agora o texto, eu quero que você fique pensando e vendo a cena, ok? Vai vendo a cena. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, ok? Penta quer dizer 50. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Diga, veio do céu. Um som como vento impetuoso. E encheu toda a casa. Diga, encheu a casa. E apareceram línguas distribuídas como línguas de fogo entre eles, e pousou uma sobre cada um deles. Diga, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga, todos. Não é um ou dois, todos. Amém? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estávamos habitando em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, diga comigo, Jerusalém estava cheia, lotada, gente de todas as nações. Isso é importante você entender. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão dessas pessoas que estavam lá, que se possuiu de perplexidade, porquanto os ouvia cada um falar na sua própria língua. Pedro estava falando e cada um ouvia na sua língua. Ok? Vocês já vão ver quais são as línguas aí. Estávamos atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus, quer dizer, gente letrada, meio da favela, todos esses que estão aí falando? E como ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Diga, língua materna. Língua que aprendeu da mãe e do pai. Estávamos, pois, atônitos por causa disso. Somos partos, línguas da Pártia, medos, dos medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, falavam no libanês, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E todos estavam atônitos e perplexos. E interpelavam e perguntavam uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam: estão bêbados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, dizendo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia, 9 da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Está se cumprindo uma profecia. E acontecerá que nos últimos dias, o Senhor diz: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. E mostrarei sinais, prodígios em cima dos céus, embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nessa manhã nós estamos falando sobre o batismo do Espírito Santo.
falando no Rodrigo, aí chegou o Rodrigo. Aleluia. Aleluia. Falando na Amanda, Amanda, fica de pé, eu falei sobre você aqui hoje, Rodrigo. Eu falei naquela vez que você teve que sair erguido, o Rodrigo levava você para o carro, verdade ou não? Verdade. E o que era a unção que foi profetizada sobre você? Prosperidade. Prosperidade. Aleluia. É muito bom ver vocês. E hoje nós estamos falando sobre o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, o que é o batismo do Espírito Santo? Para quem é o batismo do Espírito Santo? Como é que acontece o batismo do Espírito Santo? O que o batismo do Espírito Santo traz para você? Então hoje em dia é uma confusão generalizada. Mas deixa eu dizer para vocês, a Bíblia é clara. E nessa manhã eu quero colocar as bases bíblicas daquilo que vai acontecer na tua vida. Porque se alguma coisa acontecer na tua vida e não estiver de acordo com a Bíblia, não é de Deus. Sabia disso? Não é de Deus. E tem muita coisa acontecendo nas nossas vidas que não é de Deus, não está de acordo com a Bíblia. A revelação do plano de Deus é progressiva, diz isso lá em Efésios, capítulo 3, versículo 5. Veja, Deus tinha um plano eterno. Antes de fazer você, Deus tinha um plano para tudo que existe, inclusive para você. Deus tinha planejado o teu futuro. Ele sabe todas as coisas da tua vida, até os teus dias que ainda não aconteceram. E digo uma coisa para você, o plano dele é tão bom que é o melhor que existe, porque é o plano do teu pai amoroso, é um plano amoroso de Deus. Mas tem outro problema, tem um outro camarada que também tem um plano para você escrito. Salmo 139, a Bíblia diz que nos teus dias, está lá no Salmo 139, foram escritos todos eles antes que nenhum deles houvesse. Mas eu tenho uma notícia péssima, tem alguém também que tem um plano. E infelizmente, às vezes a gente fica vivendo esse plano, é o diabo. E ele escreve tudo o que ele quer para a minha vida e para a sua vida. E sabe, só tem um jeito de não andar, porque tem só dois planos, não tem um meio de caminho. Então ou nós estamos do lado de cá, vivendo o propósito, o plano, o destino de Deus, ou estamos do lado de cá, fazendo a vontade do inimigo. Daí você vai dizer, mas pastor, nós somos crentes. Está cheio de crente, porque o inimigo, ele não desiste, ele quer roubar tudo que ele puder da tua vida. Quando ele não pode mais segurar e você nasceu de novo, você já tem garantido o céu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem mais do que o céu para você. O problema hoje com os crentes é que os crentes se acostumam pensando e dizendo, eu vou morrer e vou para o céu. Peraí, Deus tem uma vida vitoriosa para você aqui e agora. Um dia os discípulos perguntaram para Jesus, e eles disseram, Jesus estava falando, e ele disse assim, que tem que negar pai e mãe, muito difícil os ricos entrarem no reino do céu, diz lá aquele texto, e aí os discípulos perguntaram, e nós, Jesus, que largamos tudo para seguir? Sabe o que Jesus respondeu? Está escrito na Bíblia, se quiser ler, procure o texto daí. Ele diz assim, vocês que deixaram tudo e me seguiram, e estão me seguindo e abandonaram tudo para entrar no meu propósito, vocês vão ter muito mais no céu e nesta vida. Tem gente que pensa que o plano de Deus é só para o céu, joga tudo para o futuro. Não, é agora, para essa vida. Sabe por quê? Porque Deus quer abençoar você e levantar. Sabe o que Deus diz? Vós sois a luz do mundo. Hoje nós temos as lâmpadas assim, mas sabe como é que era naquele tempo? Era tipo de um candeeiro que a pessoa punha lá, levantado assim, no alto. Quer dizer, Deus quer levantar você no alto, porque uma luz no chão não ilumina nada. Deus quer levantar você, mas Ele não pode levantar você de qualquer jeito. Você tem que ser luz. Se levantar você sendo trevas, não ilumina nada. Então o plano de Deus é para aqui agora. Mas o plano de Deus, a revelação, não o plano, a revelação do plano é progressiva. É progressiva. No Velho Testamento, nós tínhamos 3 festas principais, são 7 festas. Mas 3 eram as principais. Nós tínhamos a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa, e depois nós tínhamos as festas das cabanas, ou dos tabernáculos, que o pessoal saía da casa, cortava ramos, fazia uma cabana e ia morar por 7 dias dentro da cabana. A festa da Páscoa significava Jesus vindo para morrer por mim. Era a cruz. Era a morte de Jesus. Jesus é o Cordeiro da Páscoa.
Depois disso, 50 dias depois, vinha a outra festa, a festa do Pentecostes, que significava o Espírito Santo descendo sobre o povo, que foi o texto que eu li. O Espírito Santo desceu sobre eles. Vinha 50 dias depois da Páscoa. Sabe como é que eles comemoravam no Velho Testamento? A Páscoa no Velho Testamento, eles pegavam um cordeiro sem mancha. Eles vinham trazendo para Deus. Eles confessavam o seu pecado sobre a cabeça do cordeiro e eles ofereciam perante Deus. Era um símbolo de que eles eram salvos e os seus pecados eram tirados pela morte do cordeiro. Salvação significa a festa da Páscoa. Mas 50 dias depois, eles saíam para colher. Era o tempo do início das colheitas, do trigo, da cevada. Então eles saíam e colhiam os primeiros feixes, e eles traziam perante Deus e apresentavam os primeiros frutos para Deus. Era o Pentecostes. Sabe qual que era o significado disso? Era o que aconteceu no Novo Testamento. O Espírito Santo vindo para liberar a colheita, para liberar a plenitude do que Deus tinha. E depois vem a terceira festa, que ainda não aconteceu, que simboliza a volta de Jesus. Jesus não voltou ainda. A festa das cabanas não se cumpriu ainda. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: hoje em dia tem gente que acredita que nós já aceitamos Jesus e tudo terminou. Já pensou se você aceitar Jesus, aceitou Jesus, vive nessa terra, Jesus vem e a festa das cabanas não se cumpre em você, você não é arrebatado? Vai ser uma tristeza. Agora veja só, se você tem que ter uma experiência com Jesus, com a festa da Páscoa, e você tem que ter uma experiência com a festa das cabanas, que é o arrebatamento, porque você não vai querer deixar de ter essa experiência, vai? Você vai querer que Jesus venha e você fique? Não. Você não vai. Então, por que é que você não tem que ter uma experiência com a festa que está no meio? Porque tem gente hoje dizendo que o Pentecoste já veio, o Espírito Santo está aí, você não tem mais que ter experiência. Você tem sim. Essas três festas eram uma sequência. E lá no Velho Testamento, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No Velho Testamento, o povo matava o cordeiro, sacrificava, e a salvação vinha pela fé nisso que eles faziam. Mas eles não tinham o entendimento, eles não tinham ainda a compreensão. Então a compreensão veio quando Jesus chegou, e nós sabemos, por isso não mata mais cordeiro, nós recebemos Jesus porque ele está vivo. Amém? Sabe, aí 50 dias depois, era a força, o poder para eles fazerem a colheita. E era também onde era liberado sobre a vida deles a plenitude do que Deus tinha para eles, da prosperidade, da fartura, porque no dia do Pentecostes era inaugurada a fartura, a colheita, eles enchiam os celeiros. Era no dia do Pentecostes. Sabe, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo vinha para dar poder para você, para que na sua vida se cumprisse tudo o que Deus tem para você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus tem todo um destino para mim. Mas se o Espírito Santo não vier sobre mim para me dar poder para que esse destino seja cumprido, eu por mim mesmo não posso. Eu não posso por mim mesmo. Não posso. Só é possível pelo poder do Espírito Santo. Amados, eu entendi isso um dia na minha vida, há muitos anos atrás. Se você quiser ver isso depois eu te mostro. Há muitos anos atrás. E eu fiz um pacto com Deus há muitos anos atrás. E fui renovando de tempos em tempos esse pacto. Cada 5 anos, cada 3 anos eu renovava o pacto, escrevia no papelzinho de novo a mesma coisa. E sabe, meu pacto era esse. Hoje, esse aqui foi uma das renovações, a penúltima renovação que eu fiz. Foi no dia 6 de junho de 2001. E sabe qual era o meu pacto? Meu pacto era esse. Eu, João Carlos, faço a declaração última da minha vida. Eu declaro que pela graça do Senhor, eu me levanto em sua presença para ser um homem, primeiro, de oração. E sabe o que eu escrevi na frente? Nisso eu oro. Senhor, não posso por mim mesmo. Responde tu por mim.
Segundo, para ser um homem poderoso em palavras, milagre e vida. Sabe o que eu escrevi depois? Isso eu oro. Senhor, não posso por mim mesmo. Responde tu por mim. Livra-me do orgulho. E terceira coisa, que é a minha escritura da minha vida. Eu quero ser um homem sábio, manifestando todo o fruto do Espírito Santo, em desviar-se do pecado e em fazer a tua vontade. Nisso eu oro. Senhor, eu não posso por mim mesmo. Responde tu por mim. E a última vez que eu fiz, que eu renovei isso, foi no dia 28 de julho de 2004. E se você olhar nesse meu papelzinho, você vai ver uns pontos pretos aqui. Sabe o que é isso? Sangue. Eu cortei o meu dedo e derramei sangue sobre a minha declaração perante o Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que para isso eu tenho que morrer. Então, Senhor, esse sangue que eu derramo aqui é um símbolo da minha morte. Eu quero morrer para que o Senhor viva e cumpra tudo isso em mim. Eu selei com sangue. É por isso que eu não posso mais continuar como a coisa está assim. Então o Pentecostes é onde que você entra nessa plenitude. Sabe, Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Se você pega a história de Jesus e você vai lá e você lê em João, Mateus, nos textos, você vai ver que ele foi lá para o Rio Jordão, para o João Batista batizar. E tem muita gente que lê esse texto e pensa que era um batismo igual eu e você se batizamos. Não, o batismo de Jesus não era um batismo igual eu e você nos batizamos. Se você for ler esse texto e entender o texto, o batismo de Jesus é a ordenação sacerdotal de Jesus. Primeiro ele precisava ter 30 anos. Está no Velho Testamento, tudo escrito. Ele precisava ter 30 anos. Ok? Então quando ele cumpriu 30 anos, ele foi para João Batista. Sabe? Porque ele tinha uma coisa no destino dele para fazer. Ele tinha que entrar na plenitude do que Deus tinha para ele, incluindo a morte dele. E ele não poderia fazer isso sem a unção do Espírito Santo. Se Jesus precisou da unção do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, para que se cumprisse, para que ele pudesse fazer tudo o que Deus tinha na vida dele, que tal você e eu? Quanto mais precisamos. Então o batismo do Espírito Santo é uma segunda experiência que você tem. A salvação é a primeira, mas o batismo do Espírito Santo é uma segunda experiência que você tem, no qual Deus vem e libera a plenitude do que Ele tem sobre a tua vida, te dando o Espírito Santo, liberando o teu ministério, liberando a tua unção, liberando poder para que você cumpra tudo o que Deus tem para você, até ele na cruz. Você pensa que Jesus foi na cruz sem ser pelo poder do Espírito Santo? Foi nada. Por ele não poderia. Ele não poderia. E sabe? E aí Deus vai finalmente cumprir a última festa em você. Quando ele vier, quando Jesus voltar, ele vai levar você junto com ele. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Mas enquanto nós estamos aqui, eu e você estamos vivendo no tempo do Pentecostes. Diga para mim, diga comigo, estamos vivendo no tempo do Pentecostes. Não, muito fraco, vamos de novo. Estamos vivendo, levanta a voz, forte, no tempo do Pentecostes. E qual é o tempo do Pentecostes? O tempo do Pentecostes é aquele tempo que Deus envia o Espírito Santo sobre você. E Ele capacita você, Ele te dá poder para você poder entrar em tudo que Deus tem para você, no teu ministério, na plenitude da tua colheita, da lavoura que Deus tem para você, na plenitude das riquezas que Deus quer te dar, na plenitude de tudo que Deus quer te dar. É quando você recebe o batismo do Espírito Santo. Sem isso, você não pode entrar. Sem isso você não pode entrar. E isso é uma segunda experiência. Você tem que experimentar isso. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, eu quero dizer para você, você está pela metade. Você está com uma parte, você está perdendo. Você está sem a unção de Deus para poder entrar naquilo que Deus tem para a tua vida. Vocês compreenderam isso? Então vamos andar um pouquinho para frente. Já vimos a progressão das festas. Entende? A progressão, veja a letra D do primeiro ponto, a progressão das 3 festas. Veja a letra D que está escrito aí no nosso boletim. Entendendo a progressão, o plano de Deus
não muda, o que muda é o nosso conhecimento e a nossa entrada nele. Entendeu? O que muda é o nosso conhecimento. E eu quero dizer com isso o seguinte: no Velho Testamento, irmãos, todo mundo que recebeu Jesus precisou da ação do Espírito Santo. Porque como é que alguém nasce de novo? Só tem um jeito, pelo Espírito Santo. Você tem que nascer do Espírito. Então lá no Velho Testamento, todo mundo que nasceu de novo, nasceu pelo poder do Espírito Santo. Tinha uma diferença entre eles e nós. Nós sabemos tão mais do que eles sabem. Nós temos a revelação do que acontecia com eles. Acontecia com eles, mas eles não tinham a revelação. Mas acontecia. Ninguém foi salvo no Velho Testamento sem a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que regenera. É o Espírito Santo que liga no corpo. Irmãos, só tem um corpo. O pessoal do Velho Testamento que nasceu de novo, nós temos gente lá que temos certeza que nasceu de novo. Enoque chegou até a ser arrebatado. Abel, o sangue dele fala até hoje, diz a Bíblia. Eles são partes do mesmo corpo que eu e você somos. Deus não tem dois corpos, um no velho e um no novo. Mas eles não tinham o que eu e você temos, que é o conhecimento, a clareza da revelação. A revelação foi aberta. Eles viviam pela fé no que Deus dizia. Mas imagine quanto que você hoje sabe muito mais do que Enoque. Enoque tinha tanto Espírito Santo que foi arrebatado, mas ele sabia isso do que você sabe hoje. Sabe por quê? Deus deu toda essa revelação para você do plano dele, para que você agora possa de maneira consciente se aprumar perante Deus, se posicionar perante Deus para viver. Você possa fazer uma decisão clara, que é isso que eu quero. Você possa fazer como eu. Escreve, eu quero desafiar você. Escreve, veja o que você quer de Deus. Escreve um tratado da sua vida. E renova sempre. Faça isso. Não faça como eu. Não fique vivendo no passado, do tempo que a gente estava tão cheio do Espírito Santo, que se orasse pela Amanda, o Rodrigo tinha que levar erguido para casa. Isso não é só para um tempinho. Isso é para ser uma realidade do teu dia a dia. O sobrenatural se torna o teu natural. Sabe, a tua vitória se torna vitória do dia a dia. Agora presta atenção, segundo ponto, os sinais do Pentecostes. Primeira coisa, nós temos alguns sinais. O primeiro sinal são as línguas. O que diz o texto que aconteceu aqui? O Espírito Santo veio sobre a cabeça deles, tinha gente como língua de fogo, tinha gente de todas as nações, e diz o nome das nações, com línguas que aprenderam da mãe e do pai deles. E está aqui o Pedrão falando, e sabe o que esse pessoal que está lá? Centenas de línguas diferentes, está entendendo na própria língua materna. O Pedro fala na língua dele, no caipirês dele, e todo mundo, cada um entende na sua língua. Nós temos dois tipos de língua no Novo Testamento. Nós temos esse tipo de língua de Atos 2, que é a língua das nações. Você pode ir para um lugar, Deus pode fazer com que você um dia, se estiver na China, nunca falou chinês na vida, o Espírito Santo pode vir sobre você, para você falar das grandezas de Deus na tua própria língua, e os chineses vão entender a língua deles. É isso, Atos 2. Mas aí depois ainda tem mais uma outra bênção, que é uma língua chamada na Bíblia, no Atos 14, eu não quero explicar muito sobre isso, porque nós vamos voltar nesse assunto mais vezes. É uma língua que você fala e ninguém entende. Essa língua aqui você falava na tua língua, todo mundo entendia, mas Atos 14, você fala e ninguém entende, porque em espírito você fala com Deus. Essa língua de Atos 14 não passa pela tua mente, ela é uma comunicação direta do teu espírito com o Espírito de Deus. É essa língua que nós falamos, é essa língua que eu falo e que você deve falar, e que só vem quando você é batizado no Espírito Santo. As duas línguas, elas só vêm quando você é batizado no Espírito Santo. Então, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, hoje é teu dia. Eu quero dizer, eu tenho orado por você, hoje é teu dia.
Então, primeiro, essas línguas, a diversidade de culturas e nações compreenderam a linguagem da ressurreição. Sabe por quê? Deixa eu dizer por que Deus deu essa língua. Porque lá no passado, no livro de Gênesis, o povo resolveu ser independente de Deus. E resolveu construir um negócio chamado Torre de Babel. E daí, naquele tempo da Torre de Babel, todo mundo falava uma língua só. Qual língua? Aquela que Adão e Eva falavam no paraíso, quando Deus vinha falar com eles. Aquela língua que Deus tinha dado para eles. Na Torre de Babel foi perdida. E sabe, na Torre de Babel veio uma confusão, e que cada um não entendia a língua dos outros. E daí cada um passou a falar uma língua criada por si, que não era mais a língua que veio de Deus. Sabe por que há tanta confusão hoje? Na comunicação, língua é para comunicação. Sabe por que hoje o marido não tem a mulher? Porque tem confusão de língua. Precisa o batismo do Espírito Santo. Sabe por que hoje o vizinho não entende, o pastor não entende a ovelha não entende? Porque tem confusão de comunicação, de língua. Porque precisa mais do Espírito Santo. Sabe, na Torre de Babel. Então o Pentecostes veio para acabar com a Torre de Babel na tua vida. É o Pentecostes que acaba com a Torre de Babel na tua vida. Deixa eu só dizer uma coisa para você aqui. Se todas as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo, todos os casais fossem batizados no Espírito Santo, isso mudava a comunicação. E sabe qual seria o primeiro efeito? Não teria divórcio. Sabe por que divórcio acontece? Comunicação. O marido não entende nada. O marido não sabe o que a mulher está falando uma coisa, está entendendo outra. Ela diz uma coisa, ele pega na identidade dele, você se sente ofendido. E o marido fala, a mulher pega na identidade. É assim que acontece os divórcios. É por causa do Babel. O divórcio é confusão de línguas. Diz lá na Torre de Babel que não, eles se espalharam. Porque que adiantava ficar todo mundo junto? Um ficava fazendo, o outro saía. Aí um foi para lá, outro foi para lá. Cada um pegou a sua família e disse assim, vamos falar tudo igual. Porque aqui a família não tem saída, um vai aprender o do outro. Mas eram línguas agora criadas pelo homem. Essa língua, essas duas línguas que eu estou falando, são línguas vindas de Deus. Essa que falaram aqui no dia do Pentecostes e a outra. E é isso que nós precisamos. Nós desesperadamente precisamos dela. Há 3 aí no teu sinais do Pentecostes. No teu número 2. A unidade e a comunhão em torno da palavra. O Pentecostes é unificação. Sabe o que aconteceu? Lá em Babel houve dispersão. No Pentecostes, todo mundo se ajunta e se entende. Todo mundo se ajunta e se entende. Porque Deus promove a unidade. Sabe? Sim. Olha só que tremendo o poder da unidade, né? A gente tem falado, né? Sobre a unidade, do corpo de Cristo. Porque Deus sabia que se aquele povo continuasse falando a mesma língua, aonde eles chegariam? Quais eram os planos dele? Por isso que Deus trouxe aquela confusão para espalhar. Porque a unidade ia fazer. Está escrito lá na Bíblia. Aliás, pastor Paulo, isso é muito importante. Quando você tiver alguma coisa boa assim, você pode falar. Ok? Só não fala se for bobagem. Mas se for um negócio assim tão bom como esse que o pastor Paulo está falando, veja aí, ó, capítulo 11. Eu quero até ler para vocês o que é que o pastor Paulo está falando. Veja aí, ó. No capítulo 11, que é a história da Torre de Babel, né? No Gênesis 11, veja assim, ó, veja o que diz. Disseram uns aos outros, vinde, façamos, quero ler a parte que o pastor Paulo está falando. Então, versículo 5, capítulo 11, 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Versículo 6. E o Senhor disse, fala comigo. E o Senhor disse. O que é que ele disse? Presta atenção. Eis que o povo é um, e tem todos a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intente fazer. Uau! Se se reunir para o mal e houver unidade, não tem o que segure. E aí Deus trouxe a confusão da Torre de Babel. E agora, unidos pelo Espírito Santo, como crentes nascidos de novo, vem o Espírito Santo sobre nós e de novo promove a unidade, para que tudo que a gente intente fazer,
Não tenha restrição. Irmãos, se nós como igreja aqui nos levantarmos e todos nós decidimos que nós vamos fazer o seguinte, que nós vamos fazer com que o pastor Paulo e a pastora Cláudia recebam green card nesse país, fiquem aqui legais, não existe o que impeça. Deus vai criar circunstâncias, Deus vai fazer coisas. É isso que significa o que nós lemos. Lá eles se uniram para fazer o mal, mas agora nós, nascidos de novo, nós podemos se unir. Por isso é importante você vir orar junto, clamar junto, estar junto na igreja, porque agora nós vivemos o tempo do Pentecostes, e ele é tempo do quê? De comunicação, um com o outro, com Deus, sabe, de restauração, de unificação. Segunda coisa, primeiro sinal do Pentecostes língua, segundo sinal, letra B aí, sinal de perdão. Sabe, Deus disse agora, eu divido eles, eu espalho por todas as nações. Agora Deus disse, eu perdoo eles, eu trago eles todos juntos. Agora eu vou dar para eles a oportunidade de uma pessoa falar numa língua e todo mundo entender na sua, sem problema. Agora eu produzo unidade, o perdão. Sabe, o significado do Pentecostes é o perdão da Torre de Babel, daquilo que aconteceu na Torre de Babel. E sabe, quando Deus perdoa, sabe o que mais que Deus faz? Ele restaura. Ele não perdoa e deixa você na miséria. Não perdoa você e deixa lá naquele estilo de vida horroroso. Deus perdoa. Ele tira aquele juízo que estava e restaura você. Então, é perdão. Esse sinal é o sinal do Espírito Santo, é o sinal do perdão. Sabe, o Pedro, antes do Pentecostes, quando chegou lá perto da cruz, o que o Pedro fez? Fugiu. Pedro nega, outros fogem, o Judas se enforca. Não é isso? Mas sabe o que acontece depois do Pentecostes? O B3 aí. O Espírito Santo leva esse pessoal que estava amedrontado. Lembra a história, o capítulo 2 antes, eles estavam fechados dentro da casa, diz o texto, com medo. Aí veio o Pentecostes, sabe o que aconteceu? Abriram as portas e janelas, saíram para a rua, e daí sabe o que foi que aconteceu? Veja aí, ó. O Espírito Santo nos leva para fora desse medo e da incredulidade. O Espírito Santo acaba com o medo e com a incredulidade. Você precisa do batismo do Espírito Santo para acabar com a incredulidade. Porque sabe, aí no fim nós vamos terminar dizendo o que é a gente viver sem o batismo do Espírito Santo. Quando você não tem o batismo do Espírito Santo, nasceu de novo, mas não está entrando nessa fase, nesse tempo que nós vivemos, de plenitude, de possuir tudo que Deus tem para você, sabe o que acontece? Deus para você é um Deus lá longe. Irmãos, eu conheço vocês. Eu sei que a vida de vocês, muitas vezes você pensa que Deus para você é um Deus lá longe, porque não há resposta de oração, porque você está perseverando e Deus parece que Deus lá longe, mas não é. E o terceiro sinal, é um sinal de sabedoria. O Espírito Santo veio sobre Pedro, e o Pedro se levanta, e ele diz assim, pessoal, vocês estão pensando que a gente está bêbado? Nós não estamos bêbados não, sabe o que está acontecendo com a gente? É o cumprimento da profecia de Joel. E aí o Pedro, que era aquele cabeça dura, que ficava teimando com Jesus, agora o Espírito Santo derramado sobre ele traz sabedoria, e ele diz, é o cumprimento da profecia de Joel, é o tempo que agora vai haver sonhos, vai haver revelação de Deus, vai haver, e Pedro fala, veja só, o que invocar o nome do Senhor é salvo. Se você agora, nós estamos no tempo do Pentecostes, irmãos, basta você invocar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, sobre qualquer coisa. É esse o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo agora, esse tempo. Mas a pergunta que eu quero fazer nessa manhã é, como é que eu estou vivendo esse tempo? Porque eu estou vivendo esse tempo de fartura, das colheitas. Eu estou vivendo esse tempo do Espírito Santo descendo, da unidade, de tudo mais. Mas como é que eu estou vivendo? Eu não estou vivendo o Pentecostes muitas vezes.
Eu quero dizer para vocês como é que eu estou vivendo. Como pastor. E eu já disse basta. Essa semana, no começo da semana, aliás, já foi a semana passada, eu já disse um basta. Eu estou muito contente com a vida de cada um de vocês, e eu sou um pastor contente aqui nessa cidade, porque os meus discípulos estão aqui e sabem o que querem. Tem discípulo que está aí nas igrejas e não sabe discernir a mão direita da esquerda. Vocês sabem o que querem. Eu estou contente com vocês, mas eu não aceito mais essa merrequinha de gente aqui na igreja. Eu não aceito mais isso, porque não foi para isso que Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para a gente mudar essa cultura aqui no nosso redor, para mudar essa cidade, para mudar a história desses brasileiros que vêm aqui e ficam aí nas drogas, ficam no álcool, ficam em tudo, indo de cadeia para cadeia, ficam como eu fui lá esses tempos aí naquela festinha brasileira lá no condomínio do Diego e da Carla. Quase só tem brasileiro. Como é que é o nome lá do condomínio? No Concept 21, quase só tem brasileiro. Sabe o que eles fizeram? Fecharam uma rua inteira. E eu cheguei, parecia aquele som alto e aquela coisa, e aquela rua lotada de gente, mas tanta gente. Quando eu cheguei, já estava acabando a festa, tinha mais de 300 pessoas por baixo. E aquele negócio, eu perguntei para um assim, escuta, mas os americanos ainda não chamaram a polícia? Ele falou que é americano, lá tem brasileiro. Eu falei, mas não mandaram parar essa festa? E tudo com cerveja, teve cerveja. E aí tinha um pastor, bêbado. Ele veio e me abraçou assim e disse, ah, pastor João, eu queria tanto conhecer o senhor, porque o pessoal tem falado de mim. E ele falou, e olha, miséria que eu estou, pastor, eu estou assim porque alguém, minha mulher me traiu com alguém. Eu falei, o que você tem a ver com isso, rapaz? Seu negócio é com Jesus, não é com a sua mulher. Se ela quiser trair, que trai, você fica bem com Deus. Talvez Deus te livrou de um capeta, que vá para lá, deixa Deus te dar uma mulher segundo o coração dele. Falei isso para ele. O cara é bêbado, pastor. Gente, você acha que eu quero ser um pastor com uma igreja assim? Com todo aquele pessoal do Concept 21 lá? Você acha que eu quero? Não, eu disse chega, eu disse isso a semana passada, e eu já reagi, minha vida de oração mudou, minha vida de ficar na presença do Senhor, eu sempre tive uma vida de ficar na presença do Senhor, mas tem vida na presença do Senhor e vida na presença do Senhor. Eu fui para um outro nível, eu estou no outro nível, eu quero desafiar você, se você quiser ir junto, começar a viver esse Pentecostes, e sabe, amados, você está vendo essa palavra que eu estou dando aqui para vocês? Isso é a revelação de Deus. Depois que eu tomei a minha decisão, Deus vem e fala com você. Eu nunca entendi o Pentecostes como esse tempo que nós estamos vivendo agora, e que é o tempo de vitória, é o tempo da colheita, dos celeiros cheios, da bênção cheia, de cura acontecendo, milagre acontecendo. As pessoas ouvindo a tua palavra e não conseguindo aguentar, como não aguentavam a palavra de Jesus, que tinha sido batizado no Espírito Santo, lá no Jordão. Vocês entenderam? Então é isso aí, amados, é isso aí. É sabedoria. Pedro entendeu que tinha um plano pré-estabelecido, uma infinita sabedoria, e que foi anunciado pelos profetas, e daí para Davi, e agora é cumprido em Jesus. Sabia que Deus tem um plano para você que está cumprido? Irmão, olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim, todo mundo. Gente, o plano que Deus tem para a tua vida no reino do céu está cumprido, porque ele se cumpriu quando Jesus morreu por você. O preço do teu plano foi pago. Aquilo que Deus quis dar para você, você não pode pegar por você. Jesus morreu para comprar isso para você. Já está pago o preço. Agora é uma questão de você entrar no reino dos céus, aonde está estocado aquilo que é teu, porque tudo que você tem está no reino dos céus, e você toma posse. Você toma posse. Estou falando isso a respeito dessa desgraça do meu pâncreas. O problema dessa, eu já estou pegando um pâncreas novo. Senhor, em nome de Jesus, está no meu pâncreas novo. O Senhor tem estocado, porque na eternidade o Senhor viu as besteiras, o chocolate, tudo que ia comer, viu minha descendência, pai e mãe me passando essa desgraça,
Senhor, eu rejeito em nome de Jesus disfunção no meu pâncreas. Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu decreto a minha cura agora, em nome de Jesus. No teu nome, Jesus. No teu nome. Eu não vou ter mais problema de açúcar alto, nem depressão alta. Senhor, eu sou livre disso, porque a tua cruz me libertou. Senhor, eu estou vivendo no dia do Pentecostes, eu declaro agora a minha libertação. Recebe, Jesus, a minha súplica, Senhor. Dá-me a minha libertação, Senhor. Eu tomo posse em nome de Deus, Senhor, pela fé. Comece a orar assim, irmão. Eu estou orando por mim, e estou para valer, não pensa que eu estou pregando em oração. Em oração é oração de fato por mim mesmo. Vocês entenderam? Comece a orar contra a merreca no seu trabalhozinho. Trabalha, parece escravo. Não, você é cabeça, não é cauda. A Bíblia é clara. Deus constituiu você cabeça e não cauda. Você pode até continuar nesse negócio aí de limpar a casa, mas você vai ter que ter uma empresa com muita gente. E você deixa o pessoal trabalhando. Você vai fazer igualzinho o Rodrigo e a Amanda. Você deixa o pessoal lá trabalhando. E você vai passear. Você vai na Europa. Senhor, eu declaro aqui gente viajando para outros países. Em nome de Jesus. Para desfrutar o que o Senhor deu para eles. Deixa lá. Vem passear. Rodrigo e Amanda estão aqui para fazer compra. Você vai sair fazer compra. Está no seu destino. Ganha por Jesus a tua prosperidade. A tua colheita. Pentecostes é tempo da colheita. Celeiro cheio. Fartura. E você tem que falar disso para a glória de Deus. Você pode ser arrogante ou crente. Se você for crente, você vai dizer: eu estou aqui para fazer um monte de coisa, porque o Senhor Jesus me tem abençoado sobrenaturalmente. Eu estou firme com Ele. Glória a Jesus. Eu estou aqui para comprar o que tem de bom, porque eu vou comer o melhor dessa terra, vou ter o bom dessa terra. Perdão nisso. Porque se fosse por mim, a gente tinha umas merrecazinhas de coisa lá em casa. Obrigado por não aceitar. Ali só quer coisa stainless steel. Não está certo, errado estou eu. O bobo aqui sou eu. É isso. É isso. O que você está achando que Deus quer fazer com você? É isso. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Tem um plano estabelecido. O quarto sinal é a evangelização. Você não está aqui por você mesmo. Estamos terminando. Veja aí o que é o quarto sinal. Letra D. O quarto sinal é a evangelização. O dom do Espírito Santo tira do seu coração o medo da morte. Os discípulos estavam lá fechadinhos, que ninguém veja que a gente está aqui. Aí o Espírito Santo vem e dá uma ousadia na vida deles. Dá uma ousadia na vida deles. Eles abrem as portas, saem para fora e dizem: o que vocês estão olhando aí, gente? Eu quero dizer para vocês que é o seguinte: esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Já pensou? Aquela multidão que estava na frente de Pedro era a multidão que tinha gritado: crucifica! Crucifica! E Pedro olha para eles e diz: esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou, fez Senhor e Cristo. Sabe o que aconteceu? No coração deles veio uma unção. Deus derrama no coração deles um quebrantamento, um arrependimento. Só naquele dia 3.000 receberam a Jesus. Só naquele dia, só naquela palavra, 3.000 receberam a Jesus. Você já pensou isso? Amados, quando você chega perto de alguém, a tua palavra diz a Bíblia, ela é, não é ela tem que ser, ela é. Você não usa se não quiser. Ela é uma espada de dois gumes que corta alma e espírito. Quando você chega perto de alguém que não conhece Jesus, a tua palavra tem que dividir alma e espírito junto em medula. Tem que dividir. A pessoa tem que chorar. Ela tem que dizer: eu não sei porque eu estou chorando. Eu sei, Jesus está falando com você. Nunca falou antes. O Espírito está dizendo: você pode receber agora. É assim que é. Quando você for aconselhar, quando você for conversar: irmão, você pode orar por mim. Quando você for orar, o Espírito Santo quer vir sobre a vida da pessoa e mudar ali, encher a pessoa. É isso que tem que acontecer.
eles não têm mais medo para anunciar ou para arriscar as suas vidas. De 3, eles com zelo e audácia eles anunciam aos seus irmãos a palavra. O dom do Espírito Santo fez eles partícipes da vitória sobre a morte. Agora eles são vitoriosos sobre a morte, sobre o medo, sobre tudo. E amados, nós vivemos, vamos terminar dizendo isso, nós vivemos no tempo do Pentecostes. Vamos terminar, porque eu quero orar por vocês. Nós vivemos no tempo do Pentecostes, é o número 3 aí. Significa que agora sabemos o que é viver no Espírito. Agora presta atenção, amados. Sem a unção, sem essa unção, a gente fica vivendo a nossa vida cristã como se Deus estivesse longe. Como se Deus estivesse longe. Veja mais, Cristo permanece uma coisa lá do passado. Ai, quando eu recebi Jesus, não tem nada agora, não tem nada do presente. Ai, quando eu recebi Jesus, fica no passado. O evangelismo, o evangelho, quando você pega o evangelho e você começa a ler o evangelho, você não tem, sabe, é uma coisa chata, é uma letra morta. Mas sabe, com o batismo do Espírito Santo, você começa a ler o evangelho e você começa a receber revelação. Você começa a ouvir o evangelho e Deus começa a pregar para você o que o pregador não está pregando. Igual ontem, por exemplo, eu estava lá na assembleia lá com o apóstolo Coelho e ele pregando. E ele disse assim, Davi foi buscar a espada dele, que estava lá na casa do sacerdote, enrolado na estola sacerdotal. Não disse mais nada, continuou ensinando outras coisas, e Deus começou a me revelar que a minha espada, a minha arma, está enrolada na estola sacerdotal. Amém. E se isso um dia eu prego, não hoje, mas isso é um negócio tremendo. Você não tem idade, você não tem ideia do que Deus quer fazer com isso. Uma espada que era do Golias, agora na tua mão, espada da unção, que derrotou o gigante, estava enrolada, é a tua espada. E sabe, a igreja é simplesmente uma organização, é um lugar que eu vou, tem coisa para as crianças. Eu não vou nessa igreja, não tem escolinha para as crianças, não tem classinha para as crianças. Claro que tem que ter, mas com a motivação certa. Tem que ter. Mas vira uma organização, vai no domingo porque é crente, se não for, fica com consciência pesada. Vem na igreja para desencargo da consciência, não para ter um encontro vivo com Jesus. Quantos de vocês hoje saíram de casa pensando assim: eu estou indo para a igreja, Senhor, hoje eu estou indo lá para a igreja, e Senhor, se tiver algum doente, Senhor, me mostra, manda alguma pessoa falar comigo, porque hoje eu estou indo lá para a igreja e quero ser um instrumento na igreja, na reunião dos crentes, para cura. Senhor, se tem alguém atribulado de espírito lá na igreja hoje, Senhor, traz até mim, porque eu vou orar, Senhor, e a paz vai ser restaurada. Senhor, se alguém está com espírito de confusão, não sabe o que fazer, Senhor, em nome de Jesus, traz até mim, porque o Senhor vai me dar uma palavra de sabedoria e vai mudar a vida da pessoa. Como é que você vem para a igreja hoje? A igreja fica só uma organização, você vai para o culto. É só uma organização. Veja só, a autoridade é uma questão de domínio. A autoridade, amados, não é domínio. A maior autoridade quem tem é um servo. Jesus, servo. Então a autoridade na igreja fica como domínio. Fica como domínio. E veja mais o que diz aí que eu escrevi para vocês. Missão é uma questão de propaganda. Ai, Senhor, me perdoa. Senhor, eu confesso hoje perante os irmãos e perante ti que o nosso esquema de missões aqui tem sido mais propaganda do que outra coisa, Senhor. Temos feito propaganda da cantina, propaganda, Senhor. Temos que ficar vendendo. Senhor, quando missões é algo que faz parte do nosso DNA, que o Senhor é o primeiro missionário, o Senhor vive na gente, nosso coração devia queimar por missões. Isso não é verdade. Senhor, eu me arrependo. Tem misericórdia, Senhor. Muda a minha vida, Senhor. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Muda isso, Senhor. Muda, Senhor, porque missões é questão de propaganda.
Obrigado pelos irmãos que o Senhor tem usado na área de missões, Senhor. Mas mais do que isso, Senhor, dá para eles, Senhor, um batismo do Espírito Santo, uma unção tão grande, que quando o crente comer a comida que eles façam, Senhor, essa comida lá dentro, Senhor, faça uma revolução espiritual e as pessoas ficam cheias do Espírito. A liturgia, o programa da igreja, não é mais do que uma invocação. Fica evocando, lendo coisas, fazendo coisas. Cristãos têm uma mentalidade de escravo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu ouvi aqui aquela palavra, e vocês ouviram quem estava aqui, do servo da orelha furada. Muito boa a palavra. E enquanto eu ouvi a palavra, meu coração entrou numa revolução aqui dentro de mim. Numa revolução. Enquanto eu ouvi aquela palavra boa, bíblica. Mas meu coração entrou numa revolução e eu falei, Senhor, o que está vendo comigo? E o Senhor disse, leia João. E aí eu peguei para ler João. Sabe o que está escrito lá? Está escrito, já não vos somos servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Tenho-vos chamado amigos. Eu falei, Senhor, eu não quero ser servo da orelha furada. O Senhor já me promoveu para amigo, por que eu vou voltar para trás? Senhor, eu quero viver na presença do Rei em todas as coisas. É verdade, eu quero servir, mas eu quero servir como amigo. Eu quero ser aquele amigo que, quando o Senhor estiver precisando de alguma coisa, eu vou lá para fazer tudo o que for preciso. Mas agora com a consciência que eu sou amigo e não mais servo. Não sou escravo, fui libertado. E o meu coração entrou numa revolução. E quando o Coraiola pediu para orar, eu orei, mas eu orei direito. Eu, Senhor, eu quero que o espírito de servir, que é o que está no Senhor, seja, mas eu já sou amigo. Eu sou amigo do Rei. Eu fui destinado para sentar do lado do Rei, para me esbaldar nas coisas do Rei, nas comidas da casa do Rei. Eu fui destinado para isso. Você também. Ser amigo do Rei, amiga do Rei. É isso que nós somos. Já não vos chamo servos. Já não vos chamo servos. Tenho chamado amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. A gente sabe tudo. Jesus é o amigo. Ele quer contar tudo para você. Da dor que o coração dele sente por aqueles perdidos do conceito de 21, aqueles bêbados, aquelas mulheres prostitutas do conceito de 21. Ele quer contar tudo para você. Ele quer contar a dor que ele sente por eles. Você é amigo, um amigo com quem desabafa. Jesus quer desabafar com você. Márcia tem uma palavra livre. A palavra nessa igreja é livre. Nós somos um reino de sacerdotes. Eu não sou aqui um sacerdote sozinho, nós somos um reino. Escute isso. Eu não consegui falar. Quando nós chegamos na igreja hoje, o Polaco me falou, meu marido, me falou que Deus tinha dado uma palavra e não sabia o que era. E ele foi procurar o significado. Quer dizer, ele sabia, mas não lembrava o que significava na profundeza, que é metanoia. E ele foi olhar e viu que metanoia é mudança de mente. Eu não posso falar tudo que o Senhor teve que falar nesses 3 dias que a gente viveu aqui com o apóstolo, porque eu ficaria amanhã toda ficaria de novo. Mas no primeiro dia da reunião aqui, a Neide, que é uma amiga minha, que ela já a maioria conhece, ela me mostrou na Bíblia dela uma palavra que eu tinha dado para ela quando eu cheguei aqui há 13 anos atrás. E ela tinha escrito na Bíblia dela e me mostrou a data e o que eu tinha falado para ela. E eu disse mais ou menos assim,
que ela tinha que parar de viver no natural de Deus para viver no sobrenatural de Deus, que era como eu vivia. E aqui, na hora que eu li aquilo, eu chorei muito, porque embora eu ore, embora vocês, a maioria nos conhece, a gente procura ser usado pelo Senhor, eu não tenho nem a metade do fogo que eu tinha quando cheguei aqui. Nem a metade. Nem a metade da sensibilidade de escutar a voz. Quando o apóstolo falava, eu dizia, essa aí era eu. Essa aí era eu quando eu cheguei aqui. O que aconteceu comigo? E quando o pastor João pregou isso agora, eu disse, nossa, eu vou ter que ir lá, porque foi o que Deus falou comigo. Nós chegamos aqui e nós mudamos a nossa mente. Porque nós começamos a fazer trabalho que nós não fazíamos no Brasil. Eu, durante 11 anos, eu trabalhei como nene, como babysitter, sendo que Deus me chamou para outra coisa. Quando Deus me chamou para vir para os Estados Unidos, Ele me chamou, Márcia, para ser psicóloga de brasileiro aqui. Porque era o povo que Deus queria me usar. Era o nosso povo. Deus é bênção da vida do nosso povo. E eu já escutei de psicóloga brasileira que me falar assim, você é bobo, você devia trabalhar com americano, porque americano paga mais e tudo mais. Mas isso nunca tocou meu coração, porque eu sei o chamado que Deus tem. E no começo do culto, quando o pastor João começou a falar do que Deus tem falado com ele, bem no comecinho, sabe, Deus falou bem claro, eu escutei aquelas letras, depois de muito tempo, tão clara, e ele disse assim para mim, que se o povo que está aqui nessa igreja se encher do Espírito Santo, como o pastor João pregou hoje, se o povo que está aqui buscar, como foi ensinado os 3 dias pelo pastor, e como o pastor João tem ensinado há anos, essa igreja vai ficar cheia. Primeira vez eu escutei isso, essa igreja vai ficar cheia, mas depende de nós. Não depende do pastor, não depende da liderança, depende de cada um de nós. Porque a minha vida, do meu marido no Brasil, não dependia de igreja, de pastor. Dependia da nossa busca que nós tínhamos sede, fome do Senhor. Nada nos impedia de primeira hora da manhã buscar Deus. A gente chega aqui e começa a trabalhar, tem que chegar naquela casa da hora, porque tem a mãe da criança esperando, porque tem... E nós nos tornamos escravos. Nós estamos aqui não para ser escravos. O trabalho que nós temos aqui é para ser bênção. Para ser bênção, mas é por um tempo. Porque o que Deus tem para nós é muito mais, irmãos. E eu quero chamar vocês, porque eu já experimentei aquilo que aquele apóstolo está experimentando hoje. Todos nós podemos experimentar isso. Não é privilégio de alguns. Então, o que eu sinto no meu coração dizer para vocês é: olhem para frente, olhem para o alto. Vamos parar de olhar aqui a nossa sobrevivência. Vamos tomar a decisão pelo Senhor em primeiro lugar na nossa vida, para que a gente possa escutar o Senhor o que Ele quer. Amém? Amados, eu quero terminar pedindo para você tomar uma posição na sua vida. Se eu pudesse tomar uma posição por você, eu tomaria agora, mas eu não posso. Eu quero terminar para você pedindo para você tomar uma posição na sua vida. Você está no tempo do Pentecostes, está liberado para você. Eu quero pedir para você parar de viver igual bastardo. Tem que começar a viver igual filho, igual filha. Filho, filha amada, desfrutando da herança do Pai. Quero que você venha para frente, ajoelhe. Se você não foi batizado com o Espírito Santo ainda, venha para frente.